E aí, alunos, tudo bem? Essa aula, que é extra, eu trago um assunto extremamente importante, que é o desastre de Mariana e o desastre de Brumadinho. Esse assunto é fundamental para entender um pouco sobre a importância da atividade de mineração no Brasil e justamente quais são os impactos ambientais que ocorrem justamente quando tem rompimento de barragens. Lógico que esse assunto ele é bem denso, ele pode ser relacionado a outras questões, como, por exemplo, biologia e química, por exemplo, e justamente por isso que eu até trouxe para vocês um levantamento e uma correção de exercícios relacionados a esses assuntos, né? E aí, justamente essa aula, ela vai te dar todo o suporte para que vocês entendam como ela pode cair no seu vestibular. Antes de adentrarmos sobre o desastre mariano de Brumadinho, é de fundamental importância entender sobre a exploração da mineração no Brasil. Primeiro, é fundamental lembrar que o Brasil tem grandes formações mineralógicas justamente por conta de ter 36% da nossa estrutura geológica com escudos cristalinos, que são nessas regiões onde são formados os minerais. Boa parte dos nossos minerais eles são encontrados em rochas metamórficas, e a maioria se encontra em Minas Gerais e no Pará, como nós temos aqui o A, que seria a região do Pará, e o B, que seria a região do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, que representam 2/3 das atividades minerais. Outro ponto elementar é que a atividade econômica no Brasil da mineração é 4% do nosso PIB. Parece pouco, mas se compararmos somente pela atividade de mineração, ela é muito alta. O Brasil tem grandes exportações de minérios, como o minério de ferro, que é o segundo produto mais exportado no Brasil, o que corresponde a 8,82% dos produtos exportados. Ele só perde para a soja. E além do minério de ferro, nós também somos a principal fonte de nióbio. Lembrando que o Canadá também é um grande produtor. E nós somos o terceiro maior exportador mundial de grafita, em que é utilizado essa tecnologia para bateria de carros elétricos. O nióbio é para partes aeroespacial e o minério de ferro que serve então para várias indústrias, como ferro-ligas, entre outras formas, que vão servir para milhares de possibilidades. E nós temos aqui a relação que a demanda e o consumo no Brasil ela é alta, sobretudo para a construção civil. E o nosso desafio com a exploração mineral, mesmo com sua importância econômica, é conseguir fazer isso de forma sustentável, ou seja, em que conseguimos produzir, mas sem, de certa forma, esgotar praticamente essas atividades, sem ter essa degradação do meio ambiente e sem também impactos sociais. É fundamental também lembrar da relação dos recursos minerais e as atividades de mineração em relação aos impactos ambientais, que é um dos assuntos mais cobrados do vestibular, é justamente os impactos ambientais. Relembrar que justamente a retirada dessa cobertura vegetal em busca justamente desses minérios, ela justamente leva a um processo maior de erosão, que também vai expor o solo e vai então permitir que, com as chuvas fortes, esses minerais possam ser levados para outras regiões. Há também um processo de contaminação do solo e das águas, né, que eu não acabei falando, mas temos aqui muitas utilizações do mercúrio. Muitas pessoas utilizam mercúrios, principalmente na exploração de ouro, diamantes, nos garimpos da região norte do Brasil, acabam utilizando mercúrio num processo de separação das pedras preciosas dos demais sedimentos. E ela justamente é um mineral pesado, altamente tóxico, esse mercúrio. E ele fica então depositado no solo e nas águas, provocando graves prejuízos então ao ecossistema e também à saúde humana. Além dos impactos ambientais, lembrar também dos impactos sociais pela atividade de mineração, principalmente dos garimpos, que eu vou explicar já o que seria, e justamente isso aqui é um ponto extremamente preocupante também.
E como é que ocorre a atividade de mineração? Em uma região onde tem os depósitos minerais e é realizado as operações, nós chamamos esse local de lavra. Essas atividades elas podem ser feitas através da mão ou mecanizado, também utilizando até o poder hidráulico, com mangueiras sendo jogadas nas regiões para retirar o minério. E o depósito mineral que está sendo lavrado, ele é chamado de mina, conforme nós vemos nessa imagem. Existem alguns minérios, como ferro, bauxita e alumínio, que eles acabam sendo depositados de forma lentamente no solo e acabam então ficando concentrados. E outros minerais, como cassiterita, manganês, que se encontrar nas camadas de rochas ou mesmo de solos superficiais. Algumas extrações elas são feitas justamente a céu aberto, como nós temos o minério de ferro, manganês, de alumínio e cassiterita. E a atividade mais predominante que existe, e ainda mais discutível, é o chamado garimpo, que é onde existe essa forma de operação sem um estudo prévio da região, o que isso resulta em questões extremamente complicadas, uma vez que está tudo de forma ilegal. E, obviamente, é onde tem as maiores quantidades de exploração. Muitas pessoas que foram trabalhar nos garimpos, assim como da Serra Pelada, por exemplo, que é a mais famosa, são pessoas que tiveram a busca pelo sonho do ouro. E justamente a dificuldade de encontrar, pois os equipamentos são rudimentares, muitas vezes usando a bateia, usando espécies de peneiras, para justamente tentar achar pequenas quantidades de ouro. Uma atividade de mineração, ela busca justamente o minério bruto, em que esse minério bruto é aquele natural, porém desmontado, descolado de uma operação qualquer de lavra. Ele geralmente precisa de um tratamento ou beneficiamento que os torne apto para a sua utilização. E esse tratamento ele é dividido em dois subgrupos, concentrado e rejeito. O concentrado é o produto em que a substância útil apresenta o teor mais elevado do minério que estão procurando. Já o rejeito é a fração constituída que justamente tem os minerais de canga, ou seja, aqueles que são geralmente descartados, o que seria, de certa forma, um lixo, né, vamos dizer assim. Embora aqui, quer dizer, os minérios que não estão sendo buscados por tais locais. E antes de entrar na parte do desastre de Mariana, é fundamental entender qual é a importância de Mariana de Minas Gerais. Ela é uma cidade que é localizada no chamado quadrilátero ferrífero, que temos justamente nesse mapa o destaque de Mariana. A cidade ela é historicamente conhecida por ter uma exploração de minério de ferro. E Mariana é uma cidade histórica, justamente por conta da atividade de mineração que levou à sua criação em 1696. As ruas de Mariana são todas de pedra, principalmente no centro, onde estão as principais igrejas e imóveis que têm praticamente a mesma estrutura da época da fundação. Então é uma cidade extremamente histórica, considerada como patrimônio. E aqui nós temos duas imagens mostrando a parte da igreja e justamente as rotas de pedestres para turismo. E agora nós vamos para o chamado Desastre de Mariana. Lembrando que a cidade de Mariana está localizada bem ao centro de Minas Gerais e nós temos aqui a proximidade com o rio da bacia do Vale do Rio Doce, que justamente deságua até no Espírito Santo e chegando ao mar. O desastre ocorreu no dia 5 de novembro de 2015, onde houve o rompimento da barragem de Fundão, onde havia toneladas de rejeitos, ou seja, aquela parte que não era utilizada da exploração mineral de ferro. Isso ocorreu no distrito de Bento Rodrigues, que fica bem próximo
de Mariana, ele fica a 25 quilômetros. Então a barragem de Fundão, ela rompe e isso vai levar então a outras barragens a cederem também. Essas barragens vazaram, e aí os dados são bem discutíveis hoje, muitos falam de 47 milhões de metros cúbicos e outros falam de 62 milhões. De certa forma, não temos uma dimensão exata, embora falam que o limite dela era 57 mais ou menos, então o mais provável é que fosse realmente 47 milhões de metros cúbicos de lamas que vão chegar à bacia do Rio Doce. E calcula-se que ela alcançou 663 quilômetros de curso d'água, comprometendo 1.469 hectares de vegetação. Aqui nós temos uma imagem, justamente do antes e depois, do distrito de Bento Rodrigues, que fica em Mariana. E a gente consegue ver, então, a dimensão do que ocorreu com esse desastre. Esses rejeitos que vão chegar ao Vale do Rio Doce, eles continham vários minérios, o de ferro, terra, argila e entre outras rochas. De certa forma, a região, por ser muito histórica, já conhecida pelo ciclo do ouro brasileiro, no século XVI, ele justamente continha mercúrio na região, e possivelmente esse mercúrio que estava concentrado no fundo do rio, ele chegou a revirar quando houve esse grande quantidade de despejo dentro do rio. Isso, evidente, então, levou a maior toxicidade da água e vai ter diversas consequências ambientais. E quais são os impactos ambientais e sociais ocorridos com o desastre de Mariana? Nesse vídeo, nós temos aqui imagens de drones sobrevoando o Rio Doce, em que foi atingido pelos dejeitos da mineradora Samarco. Nós tivemos 19 pessoas que morreram e milhares de pessoas que foram desaparecidas. Esses foram os maiores desastres que nós tivemos, e inclusive está maior que Brumadinho. O distrito de Bento Rodrigues, obviamente, está totalmente soterrado e ainda existe um drama gravíssimo sobre os impactos que ainda vão causar na região onde tem Bento Rodrigues e também no Vale do Rio Doce e justamente naquela lama que chegou ao mar. Nós tivemos várias mortes de animais e de espécies endêmicas, né? E animais em vários sentidos biológicos, dizendo. Essas espécies endêmicas, lembrando que é fundamental, é justamente entender que elas são espécies únicas que existem na região. E essas espécies endêmicas, então, elas vão ser extintas. E, de certa forma, essas espécies endêmicas são muito importantes para a preservação. E, infelizmente, com esses rejeitos que foram levados, nós perdemos muitas dessas espécies endêmicas. Sem falar também que muita dessa água, que agora será turva, né, será cheia de sedimentos, ela vai reduzir a quantidade de oxigênio. E isso vai levar, então, à morte de muitos peixes. O que se tem uma ideia, no primeiro mês foi contado 11 toneladas de peixes mortos. 8, se me engano, eram só em Minas Gerais, enquanto os demais eram no Espírito Santo. E exames na população que continuaram ainda pescando próximo ao Rio Doce foram diagnosticados justamente com contaminação de arsênio e manganês. Se não me engano, eram 300 pescadores que estavam sendo investigados e justamente 298 que foram identificados como contaminados com arsênio e manganês. Então, olha só o risco que teve o desastre de Mariana, que não foi só relacionado a Bento Rodrigues ou a Mariana, mas sim toda a região que justamente passa o curso d'água do Rio Doce e, obviamente, chegando até Espírito Santo e ao mar, que, evidente, terá mais consequências ainda desses impactos. O rompimento dessa barragem foi um dos maiores desastres ambientais no Brasil. E lembrando que, mesmo comparado a Brumadinho, Mariana foi maior. E aí uma discussão muito importante de entender é quem é responsável pelo desastre ambiental. Que nós temos a Samarco, que era a empresa que era responsável por Mariana, né, pela barragem de Fundão e de Santarém.
E a Samarco é uma joint venture. Se a gente lembrar das nossas aulas, joint venture seria justamente uma fusão entre duas empresas, né, que praticamente ainda vai existir essas duas empresas, mas ela cria essa Samarco para realizar uma atividade específica. Então, quem é dono da Samarco é a Vale e essa anglo-australiana BHP Billiton. Elas são, digamos, a parte financeira, a parte que vai ajudar elas, e elas se fundem criando essa Samarco, né? Não no sentido de fundir e acabar com ela, mas elas continuam como empresas sozinhas, mas elas acabaram criando então essa joint venture que acaba sendo a responsável. E obviamente a discussão que houve em relação justamente aos processos da empresa foi sobretudo sobre quem seria responsável por isso, que a Samarco alega que não tem dinheiro. Mas a Vale, que é a maior companhia nossa do Brasil, privada, ela é uma grande exploradora de minério de ferro, que mais vende, lucra bastante, chegou a lucrar bastante no passado, e essa BHP Billiton, que é a mais importante mineradora do mundo. E justamente ela então tem bastante dinheiro. De 100 mil atingidos, tem uma ideia, menos de 10% foram indenizados pela Samarco. E muitos moradores ainda têm problemas de saúde e aguardam reassentamento, ou seja, que eles sejam realocados para outras regiões. Muitos estão pagando justamente o aluguel, né? E aí muitos estão com problema de cadastramento também para receber esses problemas, né? E aqui tem a matéria DW, que justamente é relacionada a essa notícia que eu acabei de citar. E atualmente nós temos algumas notícias até interessantes, né? 22 pessoas e 4 empresas respondem à justiça pelo desastre ambiental. E dessas 22, 21 foram, né, justamente processadas por homicídio. E para o Ministério Público Federal, faltam medidas para prevenir a tragédia e as mortes. Lembrando que um mês após o desastre de Mariana, foi feita uma avaliação do IBAMA. E justamente na avaliação do IBAMA, no relatório, constou que justamente a barragem já estava, digamos, com um processo de ruptura, tendo fissuras, entre outros. E já havia uma proposta pelo IBAMA de que houvesse uma mudança, né, nessa barragem, houvesse um reforço. E alguns dizem até que um dos reforços foi o que possivelmente causou esse rompimento. Enfim, é muito problema e justamente quando há uma grande quantidade de chuva, como ocorreu acho que de forma antecipada no dia em novembro, justamente levou então a romper essa barragem. As causas reais que realmente levaram a essa queda, né, da barragem, elas ainda não foram avaliadas, não existe comprovações ainda, assim como também de Brumadinho, né, mas justamente o mais importante foi discutir depois o que fazer, e isso foi feito pouquíssimo, né? Das empresas não tiveram uma posição do que fazer em relação a justamente a essas, digamos, para evitar danos maiores ao meio ambiente, né? Então foram passando os meses, chegando dezembro, chegando janeiro, fevereiro, e aí chegou no mar justamente esses rejeitos. E 4 anos depois, no dia 25 de janeiro de 2019, ocorre nosso segundo maior desastre ambiental relacionado às barragens, que é chamado desastre Brumadinho, que também ocorreu em Minas Gerais. Infelizmente, né, Brumadinho, ele justamente só mostrou o que vai acontecer ainda, que infelizmente ainda teremos novos desabamentos, novos rompimentos de barragem, e justamente isso é um problema geral, que está sendo muito discutido. Aqui já está bem resumido as informações, né, sobre a relação. Aqui teve despejado no rio, que também tinha um rio muito próximo a eles, que era o rio Paraopeba, que ele chega justamente ao Rio São Francisco. Você vê o nível que é o problema. Aqui tem imagem também do rio, né, os parques, as regiões da barragem, onde vai chegando justamente a contaminação, os locais atingidos pela lama, e aí havia essa preocupação de chegar até o Rio São Francisco. E aqui nós temos as informações, só para título de comparação com Mariana. Aqui é estimado 1 milhão de metros cúbicos
ou 13 milhões de metros cúbicos de rejeito, contra 47 ou 69 milhões de metros cúbicos que foi de Mariana. Então, de certa forma, esse desastre Brumadinho ele foi menor, pelo menos nesse nível de despejo e de extensão também. A extensão que alcançou foi a metade de Mariana, 300 quilômetros. Só que o nível de mortes ela foi maior. Tanto é que houve várias preocupações com isso, né? E aí justamente aqui a quantidade de mortos, ou seja, aquele que nós achamos os corpos, e ainda há 11 corpos que não encontramos. Mas, logicamente, eles são mortos. Então vejam só o risco que teve em relação a esse desastre, que nesse nível de mortes ela foi maior que de Mariana. Já de extensão e despejados, né, do volume despejado, elas foram menores. Mas isso não quer dizer nada, não é uma competição. E aqui nós temos a empresa responsável, é a Vale, novamente aparecendo nesse cenário. O que é interessante também para mencionar é que a Vale, depois de Mariana, tentou tomar alguns cuidados. Tanto é que eles contrataram uma empresa alemã para inspecionar a estrutura da barragem, que é chamada TÜV não sei se é a pronúncia certa. E justamente essa empresa alemã era responsável por inspecionar a estrutura, e elas não tinham noção da possibilidade de rompimento da barragem. E aí isso evidente mostra então o problema. Se não é fácil de prever, o porquê tem esse tipo de barragem? Evidência que são várias discussões que existem, né? E aí a grande discussão era, quem é responsável real? É a Vale ou é a TÜV Ou é as duas empresas? Evidente, as duas empresas vão ser responsabilizadas pelo ato, mas a Vale jogava para a TÜV e a TÜV dizia que não tinha como mensurar isso. Agora nós vamos mostrar um vídeo justamente do momento em que há esse rompimento da barragem em Brumadinho. E eu peço que vocês assistam ele completo, eu vou passar um trecho dela. Conforme vimos no trecho anterior, justamente a velocidade que foi esse rompimento da barragem, justamente, ela foi muito rápida. Muitos funcionários estavam em horário de almoço, e isso então aumentou esse número de pessoas que foram justamente mortas, né? E justamente tem várias discussões relevantes. Isso ocorreu em janeiro, né, o desastre de Brumadinho. Em março, nós tivemos aqui uma discussão sobre a questão da lama de rejeitos alcançar o Rio São Francisco, né, que lembrando que o rio Paraopeba deságua no Rio São Francisco, aquele que vai justamente chegar ao Nordeste, né, lembrando que o Rio São Francisco ele nasce, sua nascente é lá no norte de Minas Gerais e vai em direção ao Nordeste brasileiro, e é aquele que teve a questão da transposição do Rio Francisco. Então é um assunto muito importante. E justamente a ONG SOS Mata Atlântica fez um relatório, uma pesquisa, mostrando que o rio justamente estava impróprio para consumo próprio dos seres humanos. E aqui tem uma medição mostrando que a falta de água transparente está 6 vezes acima do permitido, ou seja, ela não está transparente. Conforme nós vemos aqui, nós vemos que tem um pouco de água suja, e justamente isso mostra a preocupação. A Vale chegou a mencionar que não tinha chegado ao Rio Francisco, mas isso era só uma questão de tempo para chegar. Não existe nenhum dado oficial dizendo que chegou, né, justamente não com aquela quantidade de lama, mas as chuvas que devem estar ocorrendo agora justamente devem ter levado a maior quantidade de lama e toxicidade para essas regiões. E aí, no dia 21 de janeiro de 2020, nós tivemos aqui que o Ministério Público denunciou 16 pessoas por homicídio, inclusive o diretor da Vale, e também acabou culpando, né, a empresa Vale e a empresa alemã TÜV também. E agora nós vamos ver um vídeo que mostra uma simulação do que foi esse rompimento da barragem Brumadinho e até onde ela vai chegar.
E aí uma notícia atual, que no dia 22 de abril de 2020, justamente a Vale, né, anunciou as indenizações para as pessoas que estiveram relacionados a justamente as minas do Córrego do Feijão e Jangada, que são de Brumadinho, que justamente acabaram cedendo. E essa matéria mostra também que justamente vai ter uma variação do preço que vão pagar cada um deles. Né? Vamos ver se realmente eles vão fazer isso. De Mariana, eles não tiveram esse mesmo procedimento, né? Mas agora é a Vale que é unicamente responsabilizada no Brasil, tendo, né, outra empresa lá também que paga uma multa, mas justamente a Vale é a maior responsável por isso. E de certa forma, né, pela quantidade de pessoas que estavam desaparecidas, né, os corpos que demoraram para achar, acho que em 2019 tinham achado 140, e aí nesse ano nós conseguimos chegar a 200 e poucos corpos, justamente é por conta do trabalho dos bombeiros, né, como mostra nas duas imagens, né, bombeiros analisando e esses bombeiros aqui justamente descansando, que é uma imagem assustadora. Né? Teve um trabalho muito forte de pessoas que foram na região, pessoas que ficavam utilizando equipamentos de Israel, como o Brasil tenta utilizar, para identificar os corpos, que não conseguiam achar, acho que praticamente muitos corpos, mas era justamente difícil, à medida que passava o tempo, tornava-se mais difícil achar os corpos, e mesmo assim eles continuaram essa atividade, e recentemente, por conta do coronavírus, é que pararam essas atividades. Então isso mostra um trabalho muito exaustivo dos bombeiros, em que tiveram esse trabalho de achar os corpos e, de certa forma, digamos, ter um enterro, né, mais digno para as famílias era fundamental, embora a maioria sabia que estavam mortos, né, mas é extremamente complicado e triste essa parte da história brasileira. E lembrando que 2019 teve vários eventos ambientais problemáticos, né, e justamente nós temos muitos assuntos para falar. E ainda em 2019, para piorar ainda mais o ano, justamente no dia 29 de março de 2019, duas barragens vão romper no município de Machadinho do Oeste, em Rondônia. E justamente nessa região, né, ocorreu muita chuva no dia anterior, em que houve então uma tromba d'água que vai justamente atingir as barragens, seu motivo, né, a priori, justamente da causa do rompimento. E nesse momento não houve danos tão graves, mas haviam 50 famílias isoladas. Foi feito um estudo sobre o que ocorreu, mas é meio impossível descobrir as causas exatas. Mas conforme veremos a reportagem da Band, é justamente atribuído que essa tromba d'água que ocorreu isso. Agora um pouco das considerações finais sobre a produção de mineração no Brasil e justamente sobre a questão das barragens. Conforme nós vimos, Mariana foi essa primeira com grande notícia que ocorreu o desastre, né, o rompimento das barragens. Mas ela não foi a primeira vez que ocorreu justamente um rompimento de uma barragem. Já houve outros momentos da história que houve sim esses desastres ambientais. E, logicamente, nós vimos que em 2019 ocorreu o segundo, né, maior desastre desse tipo, e percebeu que em março também já ocorreu outros. E aí, obviamente, fica a questão: será que vai existir mais desastres ambientais desse tipo? Há uma grande possibilidade. E depois de Brumadinho, houve esse estudo mostrando que o Brasil tem 320 de 790 barragens que ainda não foram fiscalizadas, e 200 delas estão com alto potencial de estrago, o que mostra então os problemas que nós temos. Se vocês clicarem no PDF nessa imagem, vocês vão abrir justamente um link da BBC mostrando esse atlas aqui, mostrando onde estão os locais com maior quantidade de possibilidade de risco alto de barragens, né, que são classificados. Então aí no mapa depois vocês olham e façam interação para descobrir quais regiões que têm mais propícios a ter esse aumento e a possibilidade de rompimento de barragem. E aí, para fechar as considerações finais, nós temos aqui o questionamento, né, justamente como crítica à Vale e às suas atividades de mineração. Quanto vale a vida? Uma vez que o Brasil ainda vai continuar e continuará tendo barragens e certamente outros desastres ambientais. Então, o Brasil vai ver outros, infelizmente.
E aí, dois pontos interessantes para discutir é o artigo 225 da Constituição Federal Brasileira e o chamado princípio da precaução. Primeiro, o artigo 225, que está colocado aqui para vocês, justamente ele fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e pondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, de certa forma, o governo tem responsabilidade através da manutenção. Depois leiam esse demais inciso, justamente para que vocês vejam os demais pontos relacionados a esses pontos, né, do artigo 225, que é muito interessante até para uma redação, quem sabe, né, da questão da preservação do meio ambiente, a questão da sustentabilidade, que é um ponto essencial. Vejam também o conceito de desenvolvimento sustentável, que ele é fundamental. E aí o chamado princípio da precaução justamente é um ponto essencial para entender um pouco de direito ambiental bem rápido. Essa teoria que vai surgir justamente nos anos 60, se não me engano, justamente coloca que a ideia é evitar, né, danos, desastres ambientais, e a melhor forma de fazer isso é você evitando usá-las. Então, esse princípio da precaução é um outro mecanismo, instrumento interessante para colocar em discussão sobre a atividade de mineração no Brasil, que é uma forma aí de colocarmos e tentarmos pensar outras formas. Será que não existe outra forma de exploração mineral? Será que não existem meios mais seguros que possam permitir a atividade de mineração? Enfim, tem vários questionamentos. E aí, para fechar essa aula, justamente nós temos uma frase do Eduardo Galeano, em que ele questiona que se a natureza fosse um banco, ela já teria sido salva há muito tempo. O que isso coloca, então, lembrando que as crises econômicas é sempre salvo quem? O banco, né? Afinal, agora, nossa crise, os bancos vão ser protegidos. E a natureza, evidente, ela vai ficar posta de lado. Enfim, problemático. E aí, para aproveitar, eu peço que vocês assistam outro vídeo que eu vou fazer, que é uma correção dos exercícios que caíram nos vestibulares sobre o desastre de Mariana e desastre de Brumadinho. Você terá uma ideia, alguns vestibulares, como a Unicamp, 2 vezes ela cobrou sobre os desastres de Mariana, né? Uma prova de Química, outra prova de Biologia, e teve aí questões da UEL e da FUVEST também, que cobraram questões relacionadas a esses desastres. E aí eu peço que vocês assistam, né? Primeiro tentem fazer exercícios e depois vejam a correção do exercício. Até mais!